Sejam bem-vindos a mais um Engenharia e Cidade para Todos. Estou hoje aqui com o pessoal do Fórmula FEI. Sejam bem-vindos, Bernardo e Enzo. Viemos falar um pouquinho... Opa, perdão. O som está funcionando. Esse é o teste que o som está funcionando. Falar um pouquinho sobre engenharia mecânica, sobre automóveis, sobre competições, motores elétricos, motores a combustão. Enfim, deixar eles aí para se apresentarem. Quem quer começar falando? Bernardo, vai. Vamos começar pelo Bernardo. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite aí, André. Como você falou, eu sou o Bernardo. Eu sou estudante de engenharia mecânica da FEI. Hoje eu já estou no terceiro semestre, então já está quase lá nos finalmente da engenharia mecânica. Faço parte do projeto Fórmula FEI, como você comentou. Bacana. E você, Enzo? Faz uma apresentação aí. Bom, boa tarde, André. Também repetindo, Bernardo, muito obrigado por ter chamado a gente. Pode falar. Então, bom, eu estou um semestre para trás do Bernardo, ele no nono, eu no oitavo, mas ambos nós aí estamos já bem encaminhados na universidade e desde então, desde que a gente começou, já fazendo parte aí do projeto, que é o que a gente veio conversar um pouquinho hoje. Bacana. Eu tenho um prazer especial em conversar com o pessoal da FEI, porque eu fiz FEI, né? Fiz engenharia civil, a gente já conversei isso aí com vocês aqui agora há pouco. Mas daí, quando eu começo a ver os vídeos, que nós vamos passar para vocês aí, começa a dar uma lembrança dos prédios tal, e das fofocas. Quais essas fofocas eu não vou contar para vocês não. E aí, o Fórmula FEI é uma entidade, né? Dentro da FEI, se chama de entidade ou de equipe? A gente chama de projeto, mas é uma entidade, é uma equipe dentro da faculdade. Bacana. E aí eu vou passando algumas imagens aí, daqui a pouco a gente vai detalhando. Então o projeto, a equipe e tal, desenvolve carros a combustão e carros elétricos, é isso? Exato. Vamos falar um pouquinho de um de outro? Quem quer começar falando aí? Acho que seguir a ordem, Bernardo, começa. Bom, falando no Fórmula em geral, né? Então, Fórmula SAE é uma categoria que a gente tem hoje bem presente no Brasil, mas não só no Brasil, em diversos outros países. É uma categoria proposta pela SAE com o intuito de desenvolver engenharia. Então é um projeto onde os alunos de engenharia são não forçados, mas incentivados a desenvolver um projeto, nesse caso focado para um carro de fórmula, mas um projeto de engenharia completo, desde a concepção, o conceito, todos os estudos, a parte de projeto, a parte de construção, testes, validações. Ou seja, basicamente fazer parte de um ciclo completo de um projeto, nesse caso nosso, voltado para um carro de fórmula. O que é um carro de fórmula? O carro de fórmula. É um carro de corrida? Carro de corrida, mas de um jeito específico. Por exemplo, a Fórmula 1 é um carro de fórmula que é um monoposto, sem cobertura sobre as rodas. A gente chama de open wheel, né? Que não tem cobertura nenhuma sobre as rodas. É um estilo de carro, e no nosso caso é um Fórmula SAE. Então é um carro mais ou menos desse tipo, só que com uma dimensão um pouquinho diferente por ser voltado para estudantes. Deixa eu botar aqui alguma imagem. Tem um carro. Esse aqui vai ter. Esse tem uma imagem de dentro, mas se você quiser colocar esse box aí, dá pra ver um pouquinho melhor. Aí, boa. Essa é as principais. Todo mundo conhece um carro de Fórmula 1, né? Isso, é basicamente mais para estudante. Então ele é um pouquinho menor, tem algumas restrições um pouco diferentes e algumas liberdades até maiores do que comparado com a Fórmula 1, por exemplo. E aí tem liberdade de motor que vocês trocam. O elétrico também é Fórmula. Sim. Também é um Fórmula. O Fórmula SAE é uma categoria geral, assim, né? Mas dentro dessa, no Brasil, a gente tem duas. A gente tem o Fórmula elétrico e o Fórmula combustão. Tá. E o regulamento muda um pouco, obviamente o motor também muda, mas no geral são bem semelhantes. Tá. Aí o que diferencia do seu motor? Tem limites de cilindradas? O motor a combustão? Cada categoria tem as suas limitações, né? Então, por exemplo, o combustão em relação ao motor, ele é limitado por volume. Então, hoje no combustão a gente é limitado a 710 cilindradas. E motor 4 tempos, tem que ser um motor 4 tempos. A moto de 700 cilindradas anda pra caramba. Anda pra caramba. O carro também deve andar bem, né? Anda bem. Motor de 710 cilindradas, 4 tempos. E combustível tem que ser etanol ou gasolina normais, sem nenhum tipo de aditivo ou adulteração. Bacana. E no elétrico o que muda? No elétrico, diferente do combustão, a nossa limitação é por potência, né? Como a gente não consegue limitar por cilindradas, então a gente trabalha com no máximo 80 kW. E aí dentro da competição, né, eles colocam um equipamento justamente para aquisitar essa potência que está sendo consumida pelos motores, ou pelo motor, né, em tempo real. E aí com base nisso eles fazem essa limitação. 80 kW seria comparado a 700 cilindradas? É um pouco mais. Na verdade, não comparando com volume, assim é difícil, né? 80 kW em potência dá uns 110 cavalos. 105, 110 cavalos.
Mas o que eu estou dizendo assim, na prática, andando o carro, seria uma mesma velocidade, a mesma potência ou não? Acho que depende muito do projeto, né? Depende do projeto. Você pode ter carros a combustão mais rápidos, mais devagar, assim como os carros elétricos mais rápidos ou mais devagar. Tá. E o seu motor é motor de moto ou de carro? Motor de moto. Então é uma moto de 700 cilindradas. No nosso caso a gente não usa 700, né? Hoje a gente usa um motor da Yamaha de 450 cilindradas. Pode ser menor? Pode ser menor. O limite superior é 710, mas você pode usar qualquer um que esteja dentro disso aí. E você não perde para uma equipe que tiver de 700 cilindradas? Você pode perder em potência de números, mas depende do propósito, né? Então a gente foca muito em ter um carro leve e ágil. Então um motor de 450 pesa 30 kg. Então é bem mais leve do que um motor... E de 700 pesa quanto? Pesa 60, 50 kg. Então você ganha Você ganha em massa, isso. Aí você pode ter um piloto maior. Ou um carro mais leve, né? Que a ideia é a gente ter o mais leve possível. Você pode ter um piloto maior que o outro, porque exato. senão tem que ser pequenininho. Exato. Quando eu estudava lá, eu falei que tinha o Baja, mas qual que é o carro, quando eu estudava na FEI, tinha umas amigas minhas que dirigiam um carro que era tipo era tipo um... que elas tinham que ser bem pequenininha. Não, a gente chama de milhagem, né? O Eco Marathon. E ainda tem na FEI? Agora não tá tendo, tem um professor que tá tentando voltar com um projeto, mas até pouco tempo tinha. E elas eram bem pequenininhas. Aquele tem que ser bem pequeno. E aí acho que era tipo um pneu de bicicleta. Eles têm lá expostos, mas hoje não tem mais funcionando. A gente tem lá os carros que estão expostos, mas não tem uma equipe ainda em cima disso. Bacana. O elétrico é 80 kW e vocês usam de 80 ou não? Sim. Aí esse vocês usam no limite. Exato. Na verdade, se a gente usasse... Porque a gente no Brasil, hoje, na última competição a gente foi a única equipe a competir com 4x4. Né? Então, diferente do combustão, que você vai ter um motor, a gente trabalha com 4 motores. Cada motor ele gera... 4x4 das 4 rodas. Exato. Um motor em cada roda. Isso. Exato. E aí a gente trabalha com um controle, né, para gerenciar a potência em cada motor para não passar dos 80 kW. Então, é 80 kW por carro. Você tem que colocar 20 em cada roda. Ou depende, o bom do 4x4 é que você consegue escolher onde você quer, né? Então às vezes você pode ter duas rodas que estão gerando, no nosso caso não é possível, mas você pode ter uma roda que está gerando menos, outra que está gerando mais, e como ele falou, tem um dispositivo que mede o total, né? Que está sendo consumido na hora. Então aí no total você não pode passar dos 80, mas aí você escolhe como é que você quer distribuir. Às vezes, um exemplo, sei lá, às vezes tem muito mais curva para um lado, você pode... Ou isso não influencia? Ou aí a gente pode entrar em controle, mas aí você escolhe como que você quer o comportamento do seu carro, né? Então, dependendo das circunstâncias, você pode ter mais de um lado, mais do outro, mais na frente ou mais atrás. Entendi. E aí, isso aí é o segredo do carro. Das outras competições. A gente está descobrindo o segredo agora. No Brasil... Não, mas com as outras equipes. Cada também. equipe aí é o segredo do carro. Aí que está o segredo. Exato. No Brasil, a gente foi a primeira equipe, na verdade não só do Brasil, da América Latina, a ter um carro que competiu com esse esquema de 4x4 em uma competição. Porque não é obrigado a ter 4x4? Não é obrigado. Só o seu que é obrigado. No Brasil, até hoje, foi a única equipe que competiu. Seu, não, né? Não, o combustão é um motor motor só, né? É 4x2, normal. É 4x2. O elétrico é 4x4. Exato. Mas obrigatoriamente tem que ser 4x4? Não, é bem aberto. Você escolhe, se você não ultrapassar o limite de potência do regulamento ou, enfim, as condições de segurança, você pode fazer o carro, que nem o Bernardo comentou, né? É muito livre o regulamento. A gente tem muita liberdade para construir. Tanto que por mais que seja a mesma categoria, né? Se a gente olha para carros de outras faculdades, cada carro é um carro, sabe? Muito diferente. Não é que nem um Fórmula 1 que você olha, tirando a pintura, são carros relativamente parecidos, né? O Fórmula SAE são carros bem diferentes. Até a carenagem, assim? Sim. Até a carenagem. Até se você olhar o nosso próprio carro. Os nossos carros são combustão com elétrico hoje já são bem diferentes. Aí por questões de aerodinâmica? Também é. Aerodinâmica, empacotamento, massa, que é muito diferente. Você pega um carro elétrico no carro a combustão, os componentes que fazem parte do carro são totalmente diferentes. O elétrico deve ter muito menos volume, né? Muito menos volume, só que uma massa maior também, né? Mas massa aí do quê? Massa de bateria, por exemplo. Da bateria. De peso. É porque você tem que guardar a bateria. Uhum. E a bateria pesa do começo ao fim o mesmo peso, né? O carro... Combustão varia um pouquinho. Varia um pouquinho. E você faz parte dos dois? Vocês dois fazem parte dos dois ao mesmo tempo? Sei que cada um tem a sua responsabilidade. Mas, por exemplo, tá mexendo no carro a combustão, precisa de é um problema. Como a equipe é única, vai todo mundo do elétrico vai ajudar? Exato. Tem essa relação. Na FEI a gente gosta de brincar que a gente é uma equipe só com 2 projetos, né? Então,
A gente é dividido em diversas áreas, então, por exemplo, dentro da equipe tem o pessoal que cuida de... São quantas pessoas no geral? Hoje na equipe a gente tem cerca de umas 30, 35 pessoas. Não é uma equipe muito grande se comparado com outras faculdades. Você vai ver, tem equipes que tem mais de 100 pessoas, por exemplo. Então, como a gente é uma equipe que não é tão grande, mas isso tem uma parte boa. A gente se divide em algumas áreas, como suspensão, direção, freios, powertrain, transmissão, aerodinâmica, chassi. São algumas áreas que funcionam em comum os dois carros. Então o pessoal que mexe no chassi dos dois carros, por exemplo. Eles são totalmente diferentes, você não tem um contato geral, suspensão também, freios. E a gente acaba especificando mais na parte que está voltada para a grande diferença entre os dois. Que é principalmente a parte de powertrain que a gente chama, né? Tanto o motor quanto a parte eletrônica, transmissão. Que aí sim a gente especifica o pessoal de powertrain elétrico e o pessoal do powertrain a combustão. Bacana. Pessoal, vocês que estão assistindo a gente aí, vão comentando, vão deixando aí seus comentários, seus questionamentos e eu vou perguntando para eles aqui, beleza? E que mais que tem aí das competições da SAI? O que vocês podem falar pra gente? Quando terá competição? Já teve competição? Ganharam? Perderam? Como que tá? Esse ano não teve ainda, né? No Fórmula. Acabou de ter o Baggio, foi semana passada. Mas o Fórmula... Mas vocês não entram no Baggio? Não, a gente não. É vizinho aqui dentro da faculdade. Aí tem uma rivalidade. Que traz mais troféu. Mas o Fórmula normalmente se não o último fim de semana de julho, 1º de agosto, os últimos, desde que voltou da pandemia, na verdade tem sido assim. Então esse ano a competição vai do dia 29 ao dia 2, vai ser lá em Tatuí, no campo de provas da Ford. Na última competição, em 2025, a gente tem um resultado positivo, né? Então, um carro elétrico, foi a primeira vez que a gente competiu com 4x4 aqui no Brasil. A gente acabou sendo campeão. E no carro a combustão a gente acabou encontrando alguns problemas ali durante a competição, a gente não conseguiu trazer o título. Até o carro, falando do carro a combustão, competiu esse carro que está no vídeo. Foi esse carro que a gente competiu no passado. Aí é um evento que a gente tem fechado na faculdade, né, só para chamar a atenção do pessoal, mas foi esse carro aí que competiu. Eu fiquei pensando, se dá um problema, eu tropeço todo mundo aí. O reitor mata você. Esse problema não dá não. Esse aí não dá. Infelizmente. Eu tô brincando, só vou provocar. Mas aí então, aí vocês ficaram em primeiro e a combustão ficou em que lugar? A combustão ficou em 11º. Queria tanto o primeiro que foi por 2 primeiros. Né? No combustão tinha cerca de 40 equipes competindo. Mas aí foram bem. Eu sei que vocês sempre quer ganhar, ficar em primeiro, segundo, no máximo de terceiro. Umas 10, 15. É um pouco menos. Tem um pouco menos. O acesso no geral é mais complicado. E vocês têm campeonato mundial? Tem campeonato nas duas categorias? A gente chama de mundial, mas é principalmente das Américas, né? Você passa para a Europa, muda um pouquinho. Mas é bem semelhante. Então, se vocês... Desculpa, pode falar. Então, eu ia comentar aqui. O campeão nacional ganha vaga, né? Tanto campeão do combustão quanto campeão do elétrico. Então a gente acabou ganhando a vaga para ir para Michigan. Seria em junho. Mas a gente acabou, enfim, tendo alguns problemas com acesso a recursos. Tudo, a gente acabou optando por não ir. A gente vai competir esse ano só no nacional, mas os campeões do combustão, que foram o pessoal da USP lá de São Carlos, eles vão, a competição deles é no mês que vem, estamos torcendo bastante, inclusive, para eles poderem... E se vocês não vão, o segundo lugar não vai? O segundo lugar é ofertado, sim. Mas aí a gente não sabe a gente não sabe funciona. Normalmente a experiência que a gente tem é ofertado, mas... O que é o... Não, ofertar, por exemplo, a gente ganha porque no internacional ele é muito concorrido às vagas. Então o que funciona é a gente ganha competição do Brasil, aí a SAE Brasil entra em contato com a SAE de lá e fala, reserva uma vaga pra mim e esse aqui vai. Tá. Só que a gente comunica e fala, viu, SAE, a gente não vai, escolhe o que você quer fazer com a inscrição. Aí normalmente eles passam pro segundo, aí se não der vai pro terceiro. Isso, aí é um problema da SAE. Com a SAE. E quem foi segundo? Foi o pessoal da UTFPR. Da onde que é isso? No Paraná. Isso, no Paraná. Técnica Federal do Paraná. Técnico? Não é engenharia? Acho que faz engenharia, mas é escola técnica. Não é colégio técnico? Não. Esse legal falar, essa competição Fórmula SAE, ela não é específica para um tipo de engenharia, mas ela só tem faculdades de engenharia. Tá. Então você pode ter pessoas, por exemplo, igual na FEI, a gente tem um curso de administração, mas a faculdade tem que ter um campus, não só um campus, mas tem que ter engenharia para poder participar. Para ter a licença para disputar. Isso. E então voltando, o elétrico, vocês ganharam, não vão por questões financeiras, a FEI não quis ajudar, falar com a fundação lá na Ciana para ajudar vocês.
Então vocês não vão, por algum motivo interno, tudo bem. E a combustão, quem vai é da ESC. Isso, é o pessoal da USP de São Carlos. Da USP de São Carlos. Isso. E aí, no final vocês são todos amigos, né? Tudo amigo. Tirando dentro da competição ali, todo mundo quer ganhar, né? Mas terminou ali, é todo mundo parceiro. E aí agora tá todo mundo torcendo pros caras. Todo mundo torcendo pra representar o Brasil. Show de bola. Representar a engenharia. Depois até ver se traz os caras aqui. É longinho, mas os caras podiam vir visitar aqui. O pessoal vai bem gente boa. Então vocês disputam aqui o nacional. Não existe regional, é nacional direto. Nacional, aí depois tem o das Américas. Se ganha das Américas, disputa com a Europa ou não? Não, aí é separado. Aí vocês não se inscrevem? Não se inscreveram. Não tem nada a ver. Então não tem. Quer dizer, a gente poderia se inscrever, mas aí não tem nada a ver com a SAE. Tá, aí é por conta de vocês. Aí é por conta, isso. É que na Europa a competição é um esquema diferente, então o regulamento lá é um pouquinho diferente. Mas também é da SAE, não? Não, na Europa não. Lá em cada país é uma competição diferente. Então chamam de Fórmula Student, né? Não é nem Fórmula SAE. Então é como se fosse, por exemplo, um campeonato mesmo. Então cada semana você vai ter uma competição em um país. Um final de semana é na Europa, é na Alemanha. Exato. É, mais ou menos. Você tem lá o fim de semana da Alemanha, normalmente é o último, um dos últimos. Inglaterra, Espanha, enfim, aí as equipes optam qual eles vão participar. E aí no final, né, quem teve os melhores resultados. Estado aqui no estado de São Paulo, no sul. É igual o Baja, né? O Baja tem uma etapa regional e uma etapa nacional. Por Fórmula a gente não tem ainda, né? Quem sabe. Não, mas ia ser legal, por exemplo, se você estivesse aqui, ia ter contra uma etapa em São Paulo, todo mundo disputava em São Paulo. Uma no sul, ia ser legal, ia ser legal. Quem sabe? Mais aí. Quem sabe tem que colocar dinheiro. Né? E aí, então, voltando, vocês produzem esses carros do zero. Do zero. Então, eu posso estar falando os nomes errados, tá? Não sou da Civil. Vocês desenvolvem desde a estrutura que fala? O chassi ali, freios. Tudo. Só o motor que é o motor que vocês compram. 95% ali é tudo feito, projetado. Às vezes não feito realmente pela gente, mas é tudo projetado por nós. O motor não. O motor não. Só o motor que não. O restante todo. Mas nada te impede também. Se você tiver disposição e um know-how para você fazer alguma parte do seu motor ali, também é permitido. Mas eu acho que perder. Depende do nível, eu acho, né? Acho que tem equipes que a gente sabe do internacional que chegaram ao nível de construir o próprio motor, né? Mas aí tem que estar num nível muito, muito alto. E no elétrico, que tipo de motor que é? Não perguntei. O de vocês é de moto. Isso. O motor que é? O nosso é um motorzinho elétrico, bem pequenininho, exato. Você olha pra ele, você não dá nada, mas quando você coloca ali um em cada roda... E o motor elétrico também funciona meio como um freio também, né? Sim, tem toda essa parte da regeneração, que é mais um problema, né? Que problema? Que nem o Bernardo comentou, o que complica muito no elétrico é o controle, né? No nosso caso, que você tem lá um motor em cada roda, numa curva, como que esse motor vai se comportar, né? Como cada motor vai estar ali operando, qual faixa de torque. Vocês têm um software que comanda? Sim, a gente tem um patrocínio com a ETA. Se você colocar no vídeo do box, acho que é o outro do box, dá pra ver bem o adesivo deles. Esse grandão, né? Aquele grandão ETAS. Exato. É uma empresa da Bosch. Eles são talvez, se não o maior, um dos maiores patrocinadores nossos, junto com também a Imbra. E eles fornecem pra gente os módulos do carro elétrico. Não só os módulos, né, mas alguns periféricos dos módulos, cursos que eles já deram pra gente. Então, a gente pega esses módulos da ETAS e aí a gente escreve cada linha de código do carro elétrico. Vocês desenvolvem? A gente desenvolve. Então, o software também é nosso. No combustão é um pouquinho diferente, né? É uma ECU também, mas na verdade é uma VCU, né? Mas ela é comercial, também é da Bosch, não é da ETAS, mas é da Bosch, é da parte de motorsport. Todo algoritmo vocês que desenvolvem? No elétrico, sim. No combustão, os parâmetros eles já são criados, você dá os valores para eles. Então é o que o pessoal chama, né, comumente, de fazer o mapa. Que é justamente dar esses valores para os parâmetros. Mas no elétrico a gente escreve. Então, se a gente quer criar uma variável nova para o controle, a gente tem essa liberdade. Vou fazer uma pergunta, não me chame de burro se eu tiver sendo idiota. Se você tem uma curva mais fechada, a roda de fora provavelmente vai ter que ter uma potência do que é diferente da roda de dentro. E aí vocês analisam o raio da curvatura para poder calcular. É isso? Exatamente. Não só a curva fechada, né? Qualquer curva que você tenha.
Você vai ter essa diferença. Também tem sempre isso. E aí esse cálculo está acontecendo em tempo real, cada movimentação do piloto, mas daí ela não é autônoma. O piloto dá algum... que a gente chama de sistema de malha fechada, né? Então o carro ele está o tempo inteiro analisando o que o piloto está dando de input, ou seja, acelerador, freio, volante. São essas 3 entradas do piloto? Do piloto, sim. Acelerador, freio e volante. O que esses dados do piloto estão provocando no carro? Então, aceleração, velocidade. E aí o carro responde de acordo com o que a gente define como meta, né? Então, como ele falou, esse módulo da ETAS que a gente usa, ele vem em branco. Ele vem do zero. Caralho, então... Então a gente... Foda. Isso é da hora porque você define tudo que você quer. Então, literalmente o carro vai fazer o que a gente mandar do zero. E uma pergunta, se o pneu ele tiver mais careca, não sei como que é o pneu aí. É pneu tipo de corrida mesmo? Pneu slick, aquele que não tem desenho. Mas ele certamente tem gastos, né? Sim. Se ele tiver mais usado do que um novo, então isso influencia também nas curvas. Influencia bastante. Na parte de combustão, acho que é mais na mão do piloto, né? Ou também tem? Depende, combustão hoje a gente já está num nível bem legal de eletrônica também. Então a gente tem controle não tão individual assim quanto elétrico, a gente não controla eletronicamente o torque, mas dá para ter uns controles, por exemplo, de escorregamento, então isso que roda dá para controlar não tanto quanto o elétrico, mas dá para ter um controle sim. E se, por exemplo, quando o carro sai um pouco de traseira, vocês conseguem corrigir automaticamente? Não? É justamente essa a ideia desses controles. É para colar ele no chão. Exato. O piloto não tem que ficar controlando ali no freio. É justamente para tirar a dependência do piloto. Tipo, obviamente o piloto é parte essencial, mas é um humano, né? Quanto mais a gente consegue deixar para a máquina ali... Desenvolver engenharia, né? Facilitar a vida dele. Já no combustão, não. Não é tanto, Depende bem mais do porque piloto. Se ele acelera ou freia, isso tem... Sim. A tração é traseira? Tração traseira. Aí o cara mete o pé na acelerador pra voltar. Depende bem mais. Eu sempre tirei carta, dirigia o carro do meu pai, né? Carro com tração na frente. Aí ele comprou uma S10, tração traseira. Nossa! Primeira curva eu saí de... Porque você tem... Eu tinha 18 anos também, né? Era meio moleque, meio irresponsável, gostava de acelerar. E aí o carro, ele corresponde completamente diferente, né? Sim. Quando é 4x4, isso não acontece. Porque ele tem a tração nas 4 rodas. Se você tiver... Depende do controle, né? Se for só um 4x4, você fala, não, liga os 4 motores aí, é uma coisa. Agora o legal é o controle que você fala assim, eu quero que o carro se comporte desse jeito aqui. Você pode colocar mais tração. Você define mais atrás do que na frente. Quanto você quer atrás, na frente, quanto você quer na direita e na esquerda, para o carro se comportar do jeito que você quer. Eu não sei se naquele vídeo do onboard, eu acho que não dava para ver. Mas, por exemplo, exatamente, no nosso volante você tem vários ajustes que o piloto pode fazer. Vamos ver aqui. Não sei se dá para ver, tem uns botõezinhos no volante. No volante, aqui tem um botão vermelho aqui atrás. Tem um no volante. Acho que não vai dar pra ver, mas tem como se fosse um... Dá uma olhada aqui, vai entrar aqui, ver se vocês conseguem ver, você já fala. Dá pra ver ali, bem no meio dele embaixo, você tem como se fossem uns potenciômetros. Isso aí serve justamente para ajustar os modos do carro, né? Ele ajusta ali na hora? Ele ajusta. Então se, por exemplo, na competição a gente tem diversas provas. Tem uma prova que você vai querer, como se fosse um quali de Fórmula 1. É tudo que dá numa volta só. Tem outra prova que você já vai querer economizar um pouco mais, então você não precisa de tanta potência, você precisa ser um pouco mais eficiente. Aí você As provas não são só de velocidade, então? Não. De forma alguma. Não é só quem chega primeiro? Não. Normalmente é quem é mais rápido, mas, por exemplo, a prova que mais vale pontos na competição a gente chama de Endurance, e é uma prova de 22 km com uma troca de piloto no meio, né? O circuito tem mais ou menos 1 km, então são lá suas 22 voltas. Você troca de piloto no meio. E junto com ela acontece a prova de eficiência. Então vamos supor que você ganhou o Endurance, mas você foi péssimo na eficiência, dependendo do cara que ficou em segundo, terceiro, somando as duas provas, ele ficou na tua frente, porque ele foi mais eficiente. Inclusive foi o que aconteceu na Europa esse ano. Teve uma equipe que foi muito rápida, ganhou o Endurance, mas foi tão mal em eficiência que não ganhou a competição por causa disso. E o que vocês medem de eficiência? A eficiência, eles fazem uma relação de quão rápido você foi, com quanto de combustível ou de energia que você consumiu. Então sempre, por exemplo, antes de entrar para essa prova, eles medem quanto você tem de combustível no tanque, ou quanto de energia a gente chama de pack, mas é das baterias, né?
E aí depois do final da prova eles medem de novo quanto de combustível você consumiu, quanto de bateria você consumiu. Perfeito. Então a prova não... Opa, fechou. A prova não é competindo com outro automóvel do lado. Não. Nenhuma prova é igual que pode ter batida. Não tem ultrapassagem. Você vai correr sozinho na pista. No Endurance tem. No Endurance normalmente são 3 carros ao mesmo tempo ali, só que você tem zonas de ultrapassagem. Então, por exemplo, não é uma corrida. Se tem um cara na tua frente e você tá mais rápido, você tem que esperar até chegar na zona de ultrapassagem, essa aí vai dar a bandeira azul, o cara encosta, você passa. Então... Mas aí você também perdeu... Exatamente, você perdeu o ponto. Então, assim, a ideia é que é justamente por tempo, não é por posição de chegada. E, obviamente, se você pegar um retardatário na tua frente, você vai acabar se atrasando, mas você não pode só ultrapassar ele de forma alguma. Puta, você deve dar uma raiva. Né? Já pegaram os caras? Já, sempre pega. Você pega os caras da porrada. Eles tentam evitar, né, porque, que nem eu comentei, tem uma prova como se fosse um quali, que é a última prova do sábado. Nessa prova, a gente dá uma volta rápida, um circuito mais fechado do que o do Endurance. E aí, o grid de largada pro domingo, pro Endurance, é o inverso dessa prova do sábado. Então, o mais rápido larga por último. Que é justamente para tentar, se você for mais rápido, entende-se, né, que você pode ter o bônus de ter menos gente na tua frente, nos retardatários. E aí, com isso, eles tentam dar uma mitigada nesse efeito. Então, você bota o cara que foi melhor por último? Porque o grid inverso para pegar a pista limpa. O tempo. Então, independente de... Por exemplo, se você andar sozinho, ou se você andar com alguém na sua frente, mas que não seja retardatário, vai dar na mesma. Porque o que conta é em quanto tempo você fez a prova, não quem chegou primeiro. É porque não largam todos os carros ao mesmo tempo. Não largam ao mesmo tempo. Normalmente a prova começa, sei lá, 9, 10 horas da manhã, vai acabar 2 da tarde, 1 da tarde. E por que tem que ter uma troca de piloto no meio? É uma exigência da prova. Não muda nada, não é porque o cara cansou. Não. Porque do 22 voltas o cara... Dá pra cansar, assim, em 11 voltas dá pra cansar. Você vê as provas de Fórmula 1, os caras correm 30, 40 voltas. É que a gente é... que os caras são profissionais. Os caras são atletas, né? 10 voltas, cansa. Ainda mais é legal falar, sol lá. O nosso carro, dentro da equipe, a gente não tem nenhum piloto, assim, né? Profissional, ou que seja só piloto. Então, são membros ali, a gente chama de membro, né? Da equipe. Mas são o mesmo cara que está fazendo o freio, fazendo o motor, ele é o cara que vai pegar e vai pilotar na competição. Você já pilotaram? Eu não caibo no carro. Mas, não cabe? Mas ele, acho que ainda não também. Eu ainda não. Não, mas para dar voltinha já deu. Não cabe mesmo? Eu não caibo. Por quê? O carro é feito para ser bem pequenininho mesmo. Né? Assim, por exemplo, no elétrico a gente tem pilotos muito altos, mas todos bem magrinhos. Bem magrinho. É que nem nosso maior piloto, o Victor, tem 1,90m. No Baja você poderia andar. Acho que é pior ainda, o Baja é mais apertadinho. É bem apertadinho. É mesmo? Nossa, eu tinha essa visão. O legal para esse carro é você ter um carro mais ágil possível, né? E aí, tem você ter um carro ágil e leve, para você, porque com um carro mais leve você é um carro mais eficiente, você precisa de menos força. Então é interessante você fazer um carro menor possível. Então o nosso carro, por exemplo, ele é o limite do regulamento de menor. Então o regulamento, por exemplo, ele limita uma limitação que tem de entre eixos. Tem 1 metro, 535 milímetros, ou seja, 1525 milímetros de entre eixo. A gente trabalha no limite, então pra gente ter o carro menor possível, mais leve possível. E aí, consequentemente, não dá pra você colocar um cara... Aí você só fica na vontade. Né? Só fica na vontade. Ele fica só no rádio buzinando. Legal, cara. Pô, deve ser do caralho, assim, porque é uma experiência do que ele te vê na televisão. É muito parecido ao carro que a gente tá vendo agora. Não dá muito pra ver, deixa eu ver outro. Ele é muito semelhante, né? Uhum. E aí vocês estão ali... É uma vida de que corre mesmo, vocês mecânicos de engenharia. Sim. O sonho de vocês é ir para isso ou não? Depois que formar? Também, estamos na luta. E no Brasil é um mercado bem nichado, né? Bem exclusivo, mas estamos... Como que funciona? Existe? Vocês têm que ir para que tipo de empresa para que isso aconteça? Por exemplo, vocês chegarem numa Fórmula 1? Engenheiro de Fórmula 1. Muito. É uma montadora, uma montadora não, é uma empresa para montadora é difícil. Ou você vai para uma empresa que preste serviço para uma Fórmula 1, ou você tem que ir para o meio do automobilismo. Aí é trabalhar em categorias como, por exemplo, a Stock Car, a Porsche Cup. E aí você vai crescendo ali dentro. Você vai subir. Exatamente. E é sempre mexendo com motores. Motor é uma parte do carro, né? Não, a principal, óbvio, porque é o que faz correr, mas
Existem mecânicos de cada... Então, depende muito da prova. Por exemplo, hoje na Fórmula 1, a aerodinâmica é tão importante quanto o motor, por exemplo. Se você tem uma equipe que tem um motor muito bom, só com uma aerodinâmica péssima, hoje na Fórmula 1 ela não faz mais nada praticamente. Não adianta nada você ter um puta do motorzão, sendo que o restante do conjunto do seu carro é ruim. Então isso nessa competição fica bem exposto, assim, porque a gente é avaliado, como é uma competição de engenharia, a gente não é avaliado só pelo carro mais rápido. Então a gente tem provas, por exemplo, tem prova de aceleração que vai medir o carro mais potente, o carro que vai mais rápido em linha reta, mas tem uma prova que você colocar o 8, o skid. Isso é uma prova? Isso é uma das provas, isso é uma simulação de uma prova da competição. Ela vale a mesma quantidade de pontos que a aceleração em linha reta, só que ela mede literalmente a capacidade de curva do seu carro, que a gente fala, né? Quão bem o seu carro consegue fazer uma curva. Então, se o seu carro for muito rápido, mas você não consegue virar, para a competição não vale de muita coisa. Nessa, o carro elétrico com os 4 eixos é bom. É bom. Porque você já está reguladinho ali com a potência. Também. Exatamente. Também. Mas, por exemplo, igual a gente comentou, o pessoal da USP, que ganhou ano passado, de longe não é o carro mais potente. Mas eles tiveram um conjunto de um carro completo muito bom. Já consegui fazer e por isso eles foram melhores. E não só, o legal dessa competição é que parte dela vai uns 60% é do carro andando, os outros 40% é teórico, é técnico. Então a gente é avaliado tanto para uma apresentação, a gente chama de design, né? Mas é uma apresentação de engenharia, onde, sabe aquelas áreas que eu falei que são separadas? Sim. A gente é avaliado individualmente dentro dessas áreas. Quem tiver o melhor projeto de engenharia quem ganha a maior pontuação. A competição é de engenharia, né? Exato. Não é para quem é mais veloz somente. Então, às vezes você tem o melhor carro, mas se você não souber explicar o porquê que aquele ali é o melhor carro, não vale de nada. E, por exemplo, nas categorias que tem motor, freio, suspensão, você também tá... Cada uma você tem um projeto específico. Tem um projeto específico, você tem que justificar todos os porquês, como não você é um freio por um freio, botar um freio de bicicleta lá. Às vezes, se você tem dinheiro, comprou o melhor freio que tem, mas você não sabe explicar o porquê ou como, não vale de muita coisa. Exato. E vocês agora, falando de vocês enquanto CPF, né? Não enquanto equipe. Vocês enquanto engenheiros que já estão fazendo engenharia, vocês fazem já é engenharia, já estão... ainda só falta o CREA. Só falta. Mais alguns meses aí vocês terão o CREA. O que despertou para vocês irem para essa equipe, para o Fórmula ou para a engenharia mecânica? O que foi cada um individualmente aí? Quem quiser começar a falar. Eu acho que eu, na verdade, até muito, sei lá, até o primeiro ano do ensino médio, eu nem queria ir para essa área de exatas, né? Eu descobri meio tarde. Ser médico, agora tá fazendo descobri extremamente tarde que eu queria ir para engenharia. Eu até mais ou menos nessa época meu sonho era fazer cinema. Cinema? Nossa, que diferente. Pois é, muito diferente. Bom, mas agora, na época que nós estamos vivendo, que tudo é digitalizado, tudo vira vídeos, esse seu lado pode funcionar na equipe. Sim. E aí fui indo tal, fui vendo outras coisas e eu sempre gostei muito de automobilismo, no geral, assim, tal. Nunca muito, sei lá, de carros no geral, tipo carro de rua tal, nunca fui muito entendido disso, mas sempre gostei muito de ver, né? Muito por influência da família mesmo, que nem você comentou que teu pai te chamava pra ver, comigo aconteceu a mesma coisa. E aí fui gostando da área tal, eu descobri a FEI, aí eu vi o projeto. Você foi pra frente do ponto do Fórmula? E aí quando eu vi o projeto, minha vida... Nossa, que interessante. Eu soube que eu queria fazer aquilo, sabe? Eu fui inclusive visitar com meu tio, na FEI, que foi quem me apresentou pra Fórmula 1, tudo, enfim. E aí quando a gente chegou lá, viu o carro e tal, era o carro RS14, nosso carro de 22, que foi 3º lugar o combustão no Brasil. E aí tava o carro lá, os meninos ligaram o carro, tudo, explicaram, mostraram pra gente, aí eu vi aquilo e falei, acho que eu quero fazer isso. Okay. E aí foi isso que me levou pra engenharia. Então, que nem eu comentei, né? Eu entrei na FEI em 23 e desde o meu 2º mês de faculdade eu tô no projeto. Então, meu tempo de faculdade se divide muito ali com o tempo de projeto. Na verdade, ele só entrou pra fazer Fórmula. Ele nem quer saber de outras coisas. A maioria do pessoal que você fala assim do Fórmula é bem por aí. O pessoal normalmente entra no primeiro semestre, logo no começo... E não sai, sabe? E a gente tem um rapaz hoje que eu te comentei, o Vitor, que é o nosso maior piloto. Ele, na verdade, ele já se formou e veio fazer um mestrado.
E continua no Fórmula? Continua no projeto. O mestrado dele, na verdade, muito provavelmente vai ser desenvolvido uma solução pro carro. Porra, mas daí é sacanagem, né? Vocês vão competir com outro cara com um engenheiro já formado. Mas, então, o legal do projeto é isso, né? A gente, que o Bernardo falou, acho que o mais legal do projeto é a liberdade. Então, não só na parte do desenvolvimento do carro, mas no extra, né? Então, a gente vê muita coisa, que nem a gente é capitão, a gente lida com gestão, marketing, a gente está aqui hoje no podcast. É um negócio que você entra na faculdade e você não imagina muito o que você vai fazer, né? Então, eu acho que isso do projeto, não só da FEI, né, mas das equipes de Fórmula no geral, é o mais legal, né? Eu acho que é um projeto muito completo. Na FEI a gente é diversas engenharias, tem outros novos cursos agora, ciência de dados, enfim. E dá para trabalhar muito isso, né? Por exemplo, o curso novo lá de ciência de dados. A gente comentou muito da eletrônica dos carros, essa parte do controle, sensores e tudo isso você tem que administrar você, né? Você tem que criar suas soluções ali no projeto. Eu acho que isso, quando eu vi isso, quando os meninos contaram isso lá, quando eu tava pensando no que eu ia fazer, foi o que me trouxe. O cinema brasileiro perdeu para engenharia. Aí perdeu completamente. Mas o cinema brasileiro tá ganhando vários Oscars. Tá. Graças a Deus. É isso aí. E você, Bernardo? Cara, eu um pouquinho diferente, acho que eu sempre soube que eu queria ir para essa área. Então, desde sempre fui fã, sempre gostei muito de ter contato com esse meio, até então, automotivo. Sempre gostei de automobilismo, mas era muito dessa de carro. Mas eu nunca acho que fiquei satisfeito com só gostar, assim. Eu queria saber como que funcionava, como que fazia, quem que pensava nessas coisas, né? Então, assim que eu fui crescendo, já fui... Desde o ensino médio você já tinha certeza? Desde o ensino médio eu tinha certeza o que eu queria, que era engenharia mecânica. E aí, nessa fase, terminando o ensino médio, procurando o que eu ia fazer depois, né? Acabei encontrando a FEI. E no Brasil, o legal da FEI é que ela é engenharia mecânica automobilística. Então você já tem o último um ano e meio de faculdade. Que é o que você está fazendo agora. Isso. Você já é focado nessa parte de automotivo. Então foi aí onde eu optei por ir para a FEI, igual ele, desde o meu primeiro semestre também. Nossa, já tá de cara. Entrei na faculdade, não conheci o projeto antes. Conheci a faculdade, fui que era legal. No dia do vestibular eu vi a apresentação, vi o carro, falei, puta, tá. Acho que eu já tô decidido. Já tô decidido, passei no vestibular e desde então já vão fazer aí 4 anos de projeto. Irado, cara. Isso é legal porque mostra a importância do projeto da faculdade. Né? De todas as faculdades você tem isso, né? Não é um projeto da FEI especificamente. Todas as universidades que têm forma, mas não só de mecânica, tem de elétrica, de química, de têxtil, de robô, o pessoal da aeroespacial. Veio aqui o pessoal que faz análise química da cerveja, da engenharia química. Todo brasileiro adora tomar, não sei se todo, mas boa parte dos brasileiros gosta da cerveja. A cerveja é algo importante. E nunca parei para pensar, né, que tinha engenharia desenvolvendo ali. Né? E aí você vê um projeto, o pessoal indo a fundo, querendo entender como é que funciona, para e passo para poder desenvolver tecnologia para isso. Vocês na mecânica fazendo isso, vocês fazem muita engenharia, cara. E isso pra gente aqui, o nosso programa tem um objetivo aqui, Engenharia e Cidade para Todos, é pegar a engenharia e levar para cidades, né? Porque a gente vive na cidade, né? Então o automóvel roda nas ruas, não adianta você ter um automóvel com boa eficiência, que foi todo o projeto que vocês colocaram aqui, se a gente não tiver uma infraestrutura que é da engenharia civil, se não tiver a parte semafórica que envolve com a engenharia elétrica, e aí a engenharia é uma coisa só, né? Então, eu acho que é legal isso aí. Vocês já entraram na universidade sabendo que iam fazer... Não, no caso, o Enzo já sabia do que você conheceu no primeiro dia, né? Foi. Do vestibular. E a faculdade já está incentivando isso, né? E a faculdade incentiva com recursos financeiros também. Mas tem iniciação científica que vocês podem ter bolsa para receber ou não? Tem também, na FEI tem toda essa parte de iniciação científica, mas a gente é muito grato até pela instituição, que hoje a gente tem uma bolsa boa para o projeto. Para o projeto, não para você? Não para as pessoas, para o projeto. Então, cada projeto tem uma bolsa, tem um orçamento anual aí que a gente consegue fazer todo um levantamento. Só tem uma parte que foge um pouco do técnico, da engenharia, que a gente hoje precisa lidar, que é justamente ter esse contato direto com a parte de finanças, compras, professor orientador. Para justamente fazer toda essa organização. É uma empresa, daqui a pouco. Fora do técnico para conseguir manter o projeto dentro da faculdade. Então tem limitação de orçamento, tem corte de gasto, acho que igual todo lugar.
a gente vai fazendo essa discussão para conseguir manter o projeto vivo dentro da faculdade. Quando você tiver a sua empresa para fazer motores a combustão, você já sabe como funciona. Bacana, cara. E aí, isso tudo gera desafios, né? Sim. É o que você está falando, você tem que economizar, você tem que lidar com pessoas. E dentro de toda essa vivência, tem a parte técnica, relação humana, relação financeira. O que mais vocês acham que é desafiador para vocês que estão aí na capitania? Com certeza, não sei se você vai concordar, mas a parte humana é a parte mais difícil. Então, tem uma frase famosa que acho que um dos maiores influenciadores nessa categoria de Fórmula SAE, que ele fala que não adianta, a frase não é tudo sobre o carro, é tudo sobre a equipe. Então, às vezes você pode não ter um carro tão bom, não ter um projeto tão bom, mas se você tem uma equipe muito boa, é o que vai fazer você ser um campeão. Então, com certeza, a parte humana, a parte de equipe é a parte mais importante e a mais complicada. Você também acha isso aí? Eu acho que é muito por aí, né? Todo mundo que sai um pouco dessa área só do projeto, vai um pouco para a gestão, ver isso nessas equipes. E, assim, nas coisas que a gente nem para pensar, né? As pessoas têm problema. Como o B comentou, a gente tem 30, 35 pessoas, mais ou menos. E são 30, 35 pessoas que, às vezes, chegam para você com os mais variados problemas e você tem que ajudar, tem que saber lidar com também o lado pessoal, por exemplo, da reitoria, da presidência da faculdade, você ir atrás. Então, acho que isso das pessoas é o principal problema. Se der aquele vídeo pré-design, dá para ver bem. Aí, a segunda prova que mais vale na competição chama justamente design, né? E é aquela, que nem o B comentou, aquela explicação do teórico do teu carro, explicação do projeto. Eles dividem a gente em áreas, e aí cada área justifica teu projeto. Por exemplo, eu e o B, a gente divide a capitania, mas também a gente é do subsistema de dinâmica veicular. Só tem vocês dois de capitão? Sim. Acima de vocês não tem ninguém? Aí tem a gente tem cada um dos projetos, né? Tem uma equipe, como eu falei, tem uma equipe, 2 projetos, o elétrico, combustão, e cada um desses tem um professor orientador. Ah, sim, mas é professor. Isso. Estudante. Mas volta aí, desculpa, te cortei. Então, essa prova de design, a SAE divide a gente em alguns grupos. Por exemplo, eu e o Bernardo, a gente apresenta em design dinâmica veicular. E aí a primeira fase dessa prova... Apresenta mesmo. A gente tem um banner, tem um binder, enfim, pode levar o que você quiser. E aí a gente tem lá 15 minutinhos, 10 minutinhos para apresentar para um juiz. Você fica lá na frente do carro, apresenta teu projeto, justifica, resume bem. Obviamente que esse tempo dá para você falar muito pouco, né, sobre um projeto. E aí as melhores equipes em cada... Nós estamos aqui há quase 1 hora e ainda não entendi tudo. E as melhores equipes em cada categoria, elas vão para o que a gente chama de Design Finals, que é justamente onde a gente estava aí. Então, o Design Finals, você tem ali 2 horas para apresentar. No boca a boca, você faz relatório, desenvolve muito. E isso é muito isso que o P falou, né? Não adianta nada você ter um carro muito rápido se a tua equipe como um todo não é muito boa. Então, como eu falei, a segunda prova que mais vale. São muitos pontos. Se você não tiver tudo muito bem justificadinho, se você não souber lidar com as pessoas, se você não treinar as pessoas para estar lá apresentando, mas se for todo mundo muito fechado, todo mundo no fone, no computador projetando, vai chegar na competição, beleza, teu carro vai andar, mas e o resto? Né? E o resto da pontuação? Vai ficar ali no meio da tabela e... Mas seu carro mais rápido vai ficar inútil. Exato. Às vezes acontece. Então isso do lado humano, né, às vezes do extra técnico que a gente fala é a maior dificuldade. Cara, ser engenheiro não é só colocar a mão na massa ali, né? Tá através dos nossos integrais derivadas. Quero nem lembrar disso. Vocês ainda sofrem, né? Bastante. É foda. Muito cálculo virando noites, não pode estudar. Mas é isso, né? Porque o engenheiro, o foco principal do engenheiro, ele é para resolver problemas, né? E eu acho que lá na oficina, vocês acabam diariamente identificando vários problemas. Independente, tem que fazer o freio. É só encaixar ali, sei lá. Mas aí o problema da comunicação que vai para o software, para o sensor que está travando e vocês acabam com aquele problema achando uma outra solução. Eu acho que isso também é transformador, assim, e para ter sucesso, para a pessoa que estiver lá assim, atuando, ele se sentir ter sucesso não é só ganhar uma competição, acredito eu. Eu acho que é essa jornada toda. Sim, com certeza. Né? Para vocês, o que é ter o sucesso?
só você ganhar, conseguir projetar bem. Como engenheiro, pensando numa visão de engenheiro. Um dos principais intuitos do projeto, não só você ser campeão, lógico que ser campeão é um diferencial total, é uma experiência muito boa, mas você poder se desenvolver como engenheiro um nível muito acima do que é o mínimo esperado, né? Então, hoje a faculdade ela incentiva muito o seu desenvolvimento, mas a intenção do projeto é pegar esse incentivo da faculdade e multiplicar por muito. Então, você conseguir realmente colocar a massa, fazer um projeto bem complexo, profundo, realmente te desenvolver como engenheiro, não, às vezes não só na parte técnica, mas igual a gente falou, na parte pessoal de comunicação, financeira, gestão, tudo que você precisa para conseguir resolver um problema e se desenvolver como engenheiro, acho que é o que você consegue mais extrair do projeto. E você, qual é a sua visão de sucesso aí? Eu acho que é muito do que o B falou, né? Acho que é você conseguir expandir, né? Ontem tive uma professora que estava conversando justamente disso comigo, que a gente começa a se desenvolver como se fosse uma esfera, né? Então você passa pelo fundamental, médio, essa esfera vai aumentando de diâmetro, você chega na faculdade, você começa a se especializar, né? Então vai surgir uma calotinha aqui, uma calotinha ali. Eu acho que se você ficar só na graduação, você fica meio que nessas calotinhas, né? A gente no projeto, a gente tem a oportunidade de realmente expandir essa esfera, né? Você vê muita coisa fora do que você estava pensando. Eu, por exemplo, sou da mecânica, mas o pessoal da elétrica, da mesma forma que eu sofro para entender, às vezes, a parte elétrica do carro elétrico, ou o beta, mas com carro a combustão tem muita elétrica. O pessoal da elétrica, às vezes, sofre muito para entender a parte da mecânica. E no fim tem que estar todo mundo conversando, que nem você citou o freio. Você pensa, beleza, é um freio. Você vai ter um disco, uma pinça, tudo bem. Só que aí esse disco e essa pinça, eles têm que ir na roda. E aí essa roda tá presa numa manga, num cubo de eixo, aí você vem o pessoal da suspensão, aí você tem que ter um sensor de pressão de freio. A gente gosta de brincar que é só, é sempre só. Sempre só. É só isso, Você né? falou que é só alguma coisa, acabou. Você já sabe que vai longe. É isso aqui, né? Tá aqui dentro dessa roda tem muita... Você vai fazer uma tem coisa, só o freio. Você falar que é só, é onde vai longe. Aí que nem um espaço tão pequeno, né? Aí tem tanta gente brigando por espaço num lugar tão pequeno que... Às vezes um parafuso você arranja uma briga com 6 pessoas diferentes. Todo mundo quer o mesmo espaço para um parafusinho. Ah, tem isso, né? Sempre tem. E vocês, assim, aí, pensando agora, esquece a fórmula, pensando vocês como futuros engenheiros, 90% engenheiro, 80% engenheiro. Ano que vem, já são engenheiros os dois. Na verdade não, que a gente, como estuda noturno, são 12. Ah, são 12. Então a minha conta tá errada, então. É quase. Vamos arredondar. Arredondando seria isso aí. Mas é isso, vai entre 80, 75 a 85% de engenheiros aí, cada um. Mas, pensando nisso, vocês vão se formar, né? Então, estão indo para o mercado de trabalho. O que vocês acham que o Fórmula trouxe para vocês que fala assim, isso aqui vai ser meu diferencial de outros engenheiros que só ficaram estudando? Entendeu? A pergunta, o que vocês acham? Eu acho que principalmente a multidisciplinaridade. E também o jogo de cintura, né? Então, por exemplo, a gente tá lá, às vezes eu chego pro Bernardo e falo, Bernardo, tem um problema. Precisa fazer isso. Ah, tá bom, em vez de se desesperar, você já vai, pensa, tal, às vezes em, 15 minutos você resolveu um problema que se você não tivesse esse jogo de cintura, essa paciência pra lidar com as coisas, já viraria um caos, você ia espalhar o caos pros outros, às vezes quem não precisaria estar nervoso, estaria nervoso, e aí quando você vê, você perdeu dias por estresse, né? Porque são humanos, né? A gente se estressa, o estresse vai só atrapalhar. Então acho que esse a mais, né? Porque é algo que a faculdade não te ensina. Você falou, você vai aprender lá integral, vai aprender derivada, vai aprender, enfim, termodinâmica, mas no fim das contas... Número imaginário. Nem fala essas coisas. No fim das contas, ninguém te ensina o que é a vida real, né? E eu acho, não só o Fórmula, né? Mas esses projetos, né? A gente está muito ligado ao SAE, mas tem diversos projetos, na própria FEI tem, por exemplo, a Júnior. Então... todo mundo que está na graduação, não só engenharia, mas qualquer curso que você tem a oportunidade de fazer um projeto de extensão, eu acho que é algo que é muito benéfico nessa parte extra. E você, Bernardo, o que você acha que vai ser o Cara, eu acho que transformador aí? Bem semelhante do que ele falou, com certeza. Acho que todos esses projetos que fogem um pouco da sala de aula são muito bons para te incentivar a aprender a resolver problema, né? Você falou, a função do engenheiro é resolver problema. Então você tem que saber desenrolar, tem que saber fazer tudo. E você poder sair um pouquinho da sala de aula, onde você vê um problema todo bonitinho, simplificado, que você tem a solução ali para você conferir o que vai acontecer.
você dá um pulo para fora da realidade, que é o que você vai encontrar no mercado de trabalho. Você fala, tá, puta, isso aqui aconteceu. E agora? Você não tem resposta, você não tem ninguém que vai te falar por onde seguir. E só que você precisa fazer acontecer, né? Então o legal do projeto é isso, ele te incentiva, querendo ou não, forçadamente ali a se desenvolver, a aprender a resolver qualquer tipo de problema. Isso é algo que quem não participou acaba perdendo. Né? Acaba perdendo bastante. E nós passamos por tudo, se tem alguma coisa que a gente não falou ainda, vocês gostariam de falar? Projeto não. Falar Fazer bastante. propaganda, agradecer os patrocinadores. Aí deixa no final, patrocinador. Então, eu falo isso porque a última pergunta que eu tenho aqui, eu tenho a minha colinha, né? Que eu avisei vocês no começo. O que eu queria saber, assim, vocês têm processo seletivo, Sim. Vocês hoje chegaram no topo, né, como se vocês fossem CEO de uma empresa, então, e vão contratar novas pessoas para entrar, né, simbolicamente. Vocês têm processo seletivo. Sim. O que você acha que, pro processo seletivo, o cara que vai entrar, porque ele pode entrar no primeiro semestre, mas ele pode entrar no quarto semestre, ele pode fazer engenharia, pode fazer administração, ciências da computação. Lá tem ciências da computação. Tem. Vocês têm algum outro curso que pode estar participando do Fórmula, né? Não precisa ter tantos conhecimentos técnicos, né? De fato, no início. Sim. O que vocês olham assim pro cara que vai começar e querer dar um conselho? Ou se você estivesse dando problema. Aquela história que, se você estivesse lá atrás, o que você falaria para você? O que você falaria para um cara que vai começar agora, um homem ou uma mulher, né? Fala, um cara assim foi simbólico. Mas o engenheiro ou a engenheira que está querendo estudar ali, entrar no Fórmula, o que vocês falariam aí? Quem quer começar? Eu acho que o primeiro ponto é não desistir. É um susto, né? Porque você sai do ensino médio, sei lá, estudando para um vestibular, para passar e no fim... Fazer cinema. Exato. Só que você não estuda muito... Tô falando por mim, né? Nem sempre você estuda para aprender. Você estuda muitas vezes para passar. E aí na faculdade você vê que acho que aqui eu preciso aprender alguma coisa. Então, acho que não desistir. Acho que conciliar as coisas é muito importante. Então, por exemplo, a gente está no projeto, a gente está na faculdade. E vocês ensinam também, né? Os mais velhos ensinam. Exato. Acho que, sei lá, aprender a se organizar é algo extremamente essencial. Mas para mim o principal é seguir, sabe? Nunca não desistir, ir atrás. Se você gosta de uma coisa, se esforça. Porque acho que tem pouquíssimas coisas que se a gente realmente quer fazer no mundo, a gente não consegue. Se você falasse pra mim, sei lá, 5 anos atrás, que hoje eu estaria numa equipe, teria passado por tudo que eu passei, eu diria que é mentira, né? Acho que o Bernardo também, não sei. Mas as coisas acontecem quando a gente faz acontecer, né? Se você ficar lá parado duvidando que você consegue fazer, você nunca vai fazer. Na dúvida, faz. Pode dar errado, pode dar certo, mas faz. E a pessoa que vai entrar não precisa ter muito conhecimento. Vocês entraram no primeiro semestre. Exato. A gente não exige nada de quem está entrando. Falando pelo Fórmula, né? Feio. O que a gente exige é justamente isso do cara querer estar na equipe. Então ele demonstrar, ele querer aprender, ele tá com a gente. Vestir a camisa, né? Vestir a camisa. Exatamente. Você não precisa saber nada, ninguém entra sabendo nada. Você tá lá justamente para aprender. A maioria do que a gente aprende, se eu falasse que eu aprendi na aula, eu estaria mentindo. Porque, beleza, na aula você aprende os conceitos básicos, tal, força, massa, vezes aceleração, mas e aí? Como é que você faz um carro a partir disso, né? Mas eu acho que com a visão que vocês têm na prática, quando você chega para aprender tem um problema tem que é acadêmico, tem isso. É mais As rápido, coisas né? começam a fazer sentido e o Faz teu sentido. interesse na aula normalmente aumenta. Porque você vê um negócio no projeto, você vai pra aula, você já viu aquilo, você começa a conectar, às vezes tem uma coisa que você estava fazendo no projeto, você não entendeu muito bem. Você viu na aula, você fala, era isso. E aí aquilo te gera um interesse e tal, você vai atrás, às vezes conversa com o professor, pega um livro e aí é exponencial, sabe? Você só aprende. E eu acho que o ideal é nunca parar de aprender, né? Tá sempre buscando. E seu recado aí, Bernardo, pra quem tá entrando? Cara, meu recado, acho que qualquer tipo de projeto, não só exclusivo Fórmula, ele funciona muito bem como uma ferramenta para você se desenvolver. Então, quando você estiver disposto a se dedicar no projeto, vai ser o quanto o projeto vai poder te ensinar. Ou seja, em qualquer área, não só tecnicamente, pessoalmente, resolver problema, qualquer parte financeira, parte de gestão, parte técnica, parte pessoal. Então vai ser podcast de coisa que você nunca imagina que você vai ver, que você vai aprender, que você vai se desenvolver. São áreas assim que você tem a oportunidade de crescer muito.
Não só como engenheiro, mas como pessoa também. Além de você ter um contato, então, igual você falou, a faculdade dá uma base muito boa pro projeto, o projeto dá uma base muito boa pra faculdade. Então, às vezes você, tô com um problema aqui, você vai pra aula, entende isso, ou você, eu vi isso aqui na aula, acho que eu consigo resolver esse problema sabendo disso aqui. Você acaba por ter um contato muito maior com a faculdade, né? Como você começa a fazer parte, você é meio que um representante da faculdade. Então você começa a ter contato com o professor, com um monte de gente que você nem imaginava que você ia ter um bate-papo assim. Você acaba tendo um know-how, um contato, uma gama de contatos assim muito maior do que se você só ficasse ali sentado, focado. Show de bola. Passar na prova de cálculo, por exemplo. Boa sorte pra vocês ainda. Mais 1 ano e meio cada um aí. Cara, queria agradecer vocês, a presença. Foi fantástico mesmo, assim, um mundo que eu sei que é uma paixão de muitos brasileiros, a Fórmula 1, né? Depois tem pessoas que vão ser Fórmula Truck, tem de caminhões também, né? Que é a Truck, né? Qual que é a... Tem Stock Car. Stock Car, que também passava na Band muito, né? Quando eu era moleque. Meu pai, depois eu vou mandar esse link aqui pro meu pai, ele adora Fórmula 1. Meu pai é meu sogro. E eu acho que é isso, cara. E vocês continuarem levando, independente do que vá acontecer profissionalmente com a vida de vocês. Mas eu acho que vocês deram uma contribuição para o automobilismo de alguma forma. E isso, desse mundo que vocês estão vivendo, é o mundo do automobilismo. E depois a profissão, né? Cada um vai trabalhar. Se vocês vão ser, a gente fala mecânico de Fórmula 1, mas não são mecânicos, são engenheiros, né? Ou não, é uma outra questão. Mas desenvolver aí tecnicamente, estão preparados para trabalhar. E tá na prática, né? Que isso prova que a engenharia, que o que vocês estão fazendo já é engenharia. Vocês já estão discutindo engenharia, mesmo sem estar formado. Então, queria dar os parabéns aí e obrigado por ter vindo. Poxa, agradeço. Vou dar um recado final aí pro pessoal. A gente agradece muito pelo convite, muito obrigado. Acho que foi uma experiência muito legal, foi uma oportunidade muito boa da gente poder estar aqui. Não sei se a gente pode fazer um marketing. Pode, é para isso. Para quem quiser seguir a gente no Instagram, é @formulafei, simples. Ou se alguma empresa, alguém quiser ter um contato mais formal, tem o nosso site, www.formulafeiracingteam.com.br, ou só jogar Fórmula Fei no Google vai aparecer. Aí lá tem um pouquinho da nossa história, um pouquinho de tudo que a gente já fez ou faz. E o nosso contato, se alguém quiser ter um contato ali de e-mail mais formal pra gente responder coisas mais sérias. Ou no Instagram também a gente tá aberto a qualquer coisa. Manda no Instagram, que é fácil e eles respondem. Responde mais rápido. É isso aí. Cara, quer falar alguma coisa? Não, faço as palavras do Bernardo, as minhas. Muito obrigado, André. A gente sempre gosta de estar aqui, né? Tá divulgando o projeto, pra gente é muito importante. A gente tem o apoio da FEI, mas o apoio externo pra gente é extremamente relevante. E, enfim, como o B disse, aos que tiverem mais curiosidade, quiserem conhecer um pouco mais, tem diversas redes sociais nossas. Bacana. Vou colocar aqui no geral, vou fazer uma mudança sempre. Para colocar, para a gente dar visibilidade para todo mundo que veio, que viu, que participou, para vocês também saberem como é que foi aí Às vezes as pessoas ficam tímidas de perguntar. Esses momentos, se vê pai e mãe, vocês mandam o joinha que eles vão ficar felizes. Wagner Silva, engenheiro de Gemil, não sei se vocês conhecem. Tati Souza, engenheiro Rafael J. Costa, Fórmula Fei. Vocês conhecem a Fórmula Fei? RCC Filho, JS Ferraz, De Caldas, Fernando Souza, Érica Rolim, Márcio Casanova, Victor. Cadê onde eu estava? Victor, Wendel, Maria Alice, Adriana, I.S. Barreiro. Se tiver namorada, avisa também para elas ficarem felizes. Du Martins, Cauã, Nilza Barcelos. Reparo, acho que é uma empresa. Bragantino, isso aqui é lá na sua terra. Reparo fácil. Veio das suas propagandas. Emerson Jur, Sandra Nunes, Lucas Yu, Lucas Albuquerque, Correia, Caio Correia, Elton Engenheiro Eletricista, acho que é Beatriz Gil, Caprexo Luciano, Fabiano,
Heitor, Daniel, Gui, Luísa, Nando, Lucas, Martins, Gui, agora é de cinema aqui, ó. Sinaraki, Joyson, Jeremias, acho que é arquiteto, Carmen dos Santos, engenheiro Alex Freitas, Yasmin, IS Monte, aqui eu não vou saber falar, acho que é Anderson Nascimento, Antônio de Curi, caramba, Lopes, Eduardo Mota, Fábio de la Torre, Cláudio Brito, Fábio Alessandro, R. Tadeu, Hugo, Gabi Silva, Marina Lopes, João, Gabriel, Tom Reis, Tarcísio, Caio, Durigan. Aqui algum comentário. Adriana. Desculpa, Adriana. Adriana Tessarolo, acho que é isso. Mandou um comentário aqui. Parabéns, esses meninos são tops demais. Vocês conhecem a Adriana? É minha mãe. Mandou mãe. Ali, naquela câmera ali. Parabéns pelo filhão aí, viu, dona Adriana? Fala pelo Bernardo, né? A sua mãe tá bem também, não? Não tá, acho que essa hora o pessoal lá em casa tá trabalhando. Pedro Casa. Então aqui o pessoal entrou. Acho que é bacana aqui a gente citar todo mundo, porque participou, fez parte aqui da história de vocês. Nossa, aqui eu coloquei, eu ajustei, mas acho que ficou meio torto para eles. As pessoas acabaram não lendo. Desculpa a minha falha, mas eu falei o nome de todo mundo. Beleza? Cara, agradecer novamente. Quiser dar um tchau em geral aí pro pai, pra mãe, pro tio. Valeu. Falou, até mais. Valeu.